Alô! Mais um episódio do Papo com Clê, gravado aqui em São Paulo, em Perdizes. Hoje eu tô aqui com o Adriano Greeneberg. Que nome, hein? Pô, aprendi. Greeneberg. O Jô errou. Eu acertei. Ele falou Greeneberg. Prazer ter você aqui, Prazer viu, o meu, cara. Ouço falar muito de ti. Que bacana. Então, pô, legal que a gente conseguiu marcar. Que a gente tentou marcar no Rio, não conseguiu fazer, né? Dessa vez a gente tá aqui. Em Sampa já estamos aqui. Estamos na tua casa, né? Sim. Temos um piano ali. Primeiro podcast gravado aqui com piano. Vamos usar mais o piano do que ouvir música. Ótimo. Que é melhor, né? Querido, me conta um pouco a tua história, como que a música chega até ti, assim, tua primeira lembrança da música. Cara, a minha primeira lembrança é com a minha mãe. Né? Eu tinha acho que uns 2 anos, 3 anos. Acho que a primeira lembrança que eu tenho na vida. Minha mãe é artista, né? Figuraça. Qual é o nome da sua mãe? Leida Greeneberg. E a minha mãe, escultora, pintora, ela tocava piano, tinha uma belíssima voz, figura genial e geniosa também, taurina. Taurina. Aí eu tirava aquele sono da tarde. E do lado do meu quarto tinha o piano, onde ela estudava. E ela tocava mesmo Beethoven, pegava as peças ali, Schubert, né? Foi a primeira vez que eu ouvi aquelas músicas. Aí eu ficava ouvindo ela tocando o piano. E às vezes eu com 2 anos, eu já sabia que ela, assim, puta, ela errou aqui. Porque eu ouvia todos os dias ela tocando. Eu já comecei a desenvolver, acho que um ouvido crítico, aquele instinto, né? E eu torcia pra ela acertar. Sabe, Por Elise? Aí vai pro B do Por Elise, que as pessoas normalmente elas erram, né? Aí eu ficava naquela torcida. E o piano é um piano branco que tinha em casa. Tipo de armário? De armário, Aí eu sentava, tem até foto quando eu sou com 2, 3 anos, sabe aquele álbum de preto e branco, né? De criança, eu tenho esse álbum. E ele é todo no piano, né? Não tocava, não estudava. Aí eu tô assim, sentado. Acho que não sei se não entendia nada que estava escrito, mas eu olhava as bolinhas do piano e ficava assim, tem fotos assim. E foi meu primeiro brinquedo, o piano, né, de ver minha mãe tocar. Aí mais tarde Você passava quantas horas por dia brincando? 1 hora pelo menos, eu ficava ali mexendo, brincando com o som, né? E minha mãe liberava, né? Aí com 5, 6 anos, é aquela coisa, né? Esporte nunca foi a minha, né? Então, bom, vamos colocar o menino em alguma atividade paralela, né? De escola. Aí eu comecei a tocar piano. E a música sempre foi o meu brinquedo, até hoje, né? Até hoje eu tenho essa lembrança e tenho isso comigo até hoje, né? De brincar com a música, né? Então eu me lembro, assim, de estar indo pro colégio mais tarde, já com 8, 9 anos, e pensando na música que eu não estava conseguindo tocar, como que é a nota Fá, como que é a nota Lá. Então a música, ela já estava assim. Você tem ouvido absoluto? Tenho ouvido absoluto, Você descobriu isso com quantos anos? Acho que foi com 5, 6 anos. Eu já... Bom, que você ouvia uma melodia e já tocar. Ou às vezes, assim, uma buzina... E você já dava aquela nota, assim. Pô, eu tenho que te apresentar pro Michael Anania. Você conhece o Michael? Sim. Porque o Michael também é assim. Ele fica agoniado com um passarinho. Eu morava num lugar na Barra que tinha um passarinho que era um tom ali meio estranho. Sim. Uma nota estranha. E ele ficava irritadíssimo. Pois é. Você tem essas coisas também? Eu tenho. E agora, de um tempo pra cá... Porque assim, né? Na trajetória, eu já fiz muito piano e voz. Em lugares, às vezes a gente faz um trampo em hotel ou coisa assim. E uma coisa que tem me incomodado muito hoje é conversa. Você tá tocando no lugar e as pessoas conversando. Isso tem, assim, me incomodado muito, assim. Mais do que antes. Porque tudo bem, você tá tocando num bar ou tá tocando numa casa, é normal ter a conversa, mas de uns 2 anos pra cá eu comecei a ter uma irritação muito grande, até parei de fazer a maior parte desses trampos assim. Porque a gente se sente até desrespeitado às vezes, né? Pois é, não, isso é uma coisa assim, né? Cada lugar, sabe, Clemente, tem uma onda, né? Acho que cada país tem uma onda, né? O brasileiro conversa bastante, realmente, assim, sei lá, comparado com Argentina, Paraguai, estou falando dos Uruguai, né, falando dos vizinhos.
Mas eu acho que é uma coisa de incomodar mesmo, assim, sabe? Porque às vezes você vê que o cara tá conversando, mas ele tá ligado no teu som. É uma coisa meio cultural que a gente dá faz parte, né? Mas esse lance, assim, da conversa realmente tem me incomodado pra caramba. Processos, né? Faz parte, né, também. Essa questão do ouvido absoluto, que você tem uma relação com espiritualidade, né? Uhum. Você acha que isso é um chamado? Pode ser. Nunca... Pensando por esse lado, eu acredito que sim. Porque é muito novinho, né, cara? Muito novinho, eu sempre imaginei o lance da música, desde criança, como uma experiência que você tem, acho que fora desse corpo que a gente conhece assim, né? Então, por exemplo, essa questão, né, da mente, dessa coisa de energia que você sente além do corpo, ela sempre foi muito presente para mim. E a música sempre fez parte disso, né? Sempre foi uma busca, assim. Então, o som, né? Eu até vi uma coisa muito interessante, né? Tava vendo um texto falando sobre de você não ser o músico, mas ser a música. Então, eu tenho muitas experiências onde você se torna a música, né? Eu tenho muito essa questão. Porque, por exemplo, o músico, você vai ficar puto com o cara da banda, com o artista ou com o contratante. Tem essa coisa do músico. Mas a música, acho que é uma coisa que transcende isso. E eu acho, Clemente, que também é uma coisa assim, é uma busca das pessoas, né, independente de religião, né? Você pega, por exemplo, eu estava pensando outro dia, na época do Barroco, da Renascença, né? Como que era, né, para um cara que vive, sei lá, em 1600, 1700 na Europa, e você chega numa igreja com aqueles vitrais psicodélicos coloridos para a época, aí o cara começa a tocar um órgão de tubo. Né? Como que era o impacto dessa experiência, né? Se até para nós hoje, né, com tudo que nós temos, ainda é uma experiência. Eu só ouvi uma vez e foi chocante para mim. É chocante. Imagina isso há 300 anos atrás. As igrejas aqui tem alguma com esse órgão? Algumas sim, né? Tem no São Bento, no Mosteiro São Bento. Eu acho que na Sé também, na Catedral, tem um órgão de tubo, que é um monstro. É um aqui, monstro, né? Eu tava uma vez andando em Nova York, tava chovendo muito e muito frio, e aí tinha uma igreja pequenininha. Eu entrei, era perto do Natal, mas entrei só por conta do frio, muito frio. E aí tinha um cara tocando, era uma cerimônia especial, assim, tava todo mundo, os caras estavam com aquele... Porque o padre tá sempre com aquele negócio preto, mas às vezes tem uma coisa com vermelho junto. Sim. Que eu não entendo nada de igreja católica, eu né? também não. Mas era como se fosse um dia especial e tinha aquele músico, ele fica em cima, né? Isso. Eu fiquei arrepiado, cara. Um dos sons mais impactantes que eu ouvi na minha vida. Assim. Os harmônicos, né? É uma coisa muito linda. E né? nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Porque não só os órgãos acústicos, né? Que é o órgão de tubo, como o nosso órgão Hammond, né? Que é o órgão elétrico, que reproduz em parte, né? Qual é a mecânica do órgão de tubo? O de tubo, ele é... Você acessa por pedais e aqui ele é a liberação de ar que entra. Então, cada nota é um cano gigante. Então, você acessa, você toca, é como se fosse, tem aquele instrumento... como é que é o nome? O harmonium, que o cara pedala também. Aí tem um mecanismo que faz acontecer. Já tocou num desses? Já, né? No harmonium, você tem que pedalar ele. Olha só. Muito legal. Aí você tem que pedalar no ritmo. E eu já toquei no harmonium indiano, que é aquele instrumento menorzinho, que tem aquele som... E o cara vai cantando a melodia junto. Só que esse harmonium que tem na música indiana, ele foi levado da Europa. Porque ele era menorzinho, então... Era um instrumento assim, na Europa ele era pouco usado. Chegou na Índia, virou uma febre. E ele é parte da cultura indiana, mas é um instrumento ocidental. Não sabia. É. Eu te falei da questão do chamado, é porque essa história da facilidade. E quando você começa a tocar, você vê claramente quem tem muita... Acho que em tudo, né? Mas a relação dessas pessoas com a música também acaba sendo uma relação diferente de quem tá só tocando pra ter uma banda. Ou tocando... eu acredito, sim. Porque ela invadiu tua vida Sim. E o lance, que uma coisa que eu gosto muito é tocar com pessoas também, sabe? Essa coisa, né, de ouvir o que o outro cara tá tocando também. Porque é uma forma de você se relacionar também, né? Então, às vezes, assim, que nem eu tô fazendo um show. Normalmente, quando o técnico de monitor não me conhece, a primeira coisa que eu peço pra ele é assim, cara, abaixa o teclado 50%.
Eu preciso ouvir todo mundo tocando igual, porque eu sei o que está acontecendo. Normalmente eu já sei o que eu tô tocando, então eu tenho que ouvir baixo, eu tenho que ouvir guitarra, tenho que ouvir metal, tenho que ouvir toda a parada, me ouvir dentro da mix, né? Então acho que é uma forma de se relacionar também, não só com a música, mas com pessoas também, né? E tua relação com os amigos no colégio era diferente? Porque normalmente as pessoas que têm essa relação com instrumentos são meio que peixe fora d'água no colégio, né? Eu era, mas assim, eu me enturmava fácil, assim. Eu me enturmava fácil, porque eu também gostava de futebol, né? Não jogava nada, só causava, né? Meu pai ele foi jogador, ele jogou. Ele falava, Adriano, você é um ótimo torcedor. E é verdade, né? Então essa coisa de curtir, então eu me inseria de outras formas, né? Eu lembro quando teve o primeiro Rock in Rio, aí eu virei um peixe fora d'água. Porque, por exemplo, assim, meu irmão, eu tinha 8, 9 anos, isso foi em 85, né? O primeiro. Pô, e meu irmão com 13 anos, o Sandro, ele levava, Iron Maiden, Black Sabbath, Kiss. Foi quando o Kiss tocou no Morumbi, então pra gente foi um impacto aquilo, né? Ozzy, né? Eu fiquei louco no Ozzy, né? Mesmo tocando clássico e tal, mas o rock sempre foi muito interessante, assim, eu gostei daquilo. Aí teve as férias, eu cheguei no colégio, pô, eu falando de AC/DC e ninguém entendia nada. Foi a época que eu fiquei excluído, assim. Que eu era o único cara que conhecia. Essas bandas. Então era uma coisa assim, nessa época, né, a cultura pra molecada, eu lembro que teve o show do Michael Jackson. Aí todo mundo só ouvia Michael Jackson e as meninas ouviam o Menudo. E os meninos ouviam Michael Jackson. Aí eu nem conhecia o Michael Jackson, eu peguei até bronca. Pô, mas os caras não gostam do metal, do rock, eu também não gosto do Menudo e do Michael, né? Aí foi um ano assim. Aí engraçado, no outro ano, aí a galera já conhecia e todo mundo virou roqueiro. Então eu falei, tá vendo? Aí eu fiquei com aquela coisa assim, estou um passo à frente, assim, eu tive esse sentimento assim. Né? E essa coisa do rock, assim. Rock in Rio impactou Rock você? in Rio pra caramba, né? O show do Yes é uma banda que, lógico, adoro progressivo, mas eu não entendi muito, né? Tipo, teve James Taylor, que também eu não prestei muita... 9 anos, né? Mas, pô, Whitesnake, AC... as bandas de metal têm uma coisa de entregar um espetáculo, né? Exatamente. E no Rock in Rio, acho que os maiores espetáculos foram dessas bandas. O AC/DC foi foda, o Queen, porra. Queen também. Eu mesmo na TV, olhando aquilo, criança, aquilo impactava a gente pela grandiosidade, talvez, né? O Yes eu também não entendia nada. O Yes eu não saquei também. Depois, eu fui já nos 4 ou 5 shows do Yes, caramba. Eu estive no Olímpia, que os caras também, eles tocam sem set list, assim, né? Aí eles tocaram o álbum Close to the Edge, aquele álbum verde inteiro, e eu não esperava aquilo, e pô, que experiência, né? Porque você nunca vai esperar, né? Eles tocarem um disco assim, você espera as coisas mais da fase pop, assim, que eles iam fazendo. Aí nesse dia, deu a louca nos caras, não, vamos tocar o Close to the Edge. Em que ponto que porque você tem uma relação com o blues muito forte, em que ponto? Porque ali no Rock in Rio, eu acho que aquele primeiro é um line-up muito foda, né? Muito foda. Porque é uma mistura muito, muito rica. E ali já tinha blues, jazz, tinha tudo. Tinha, e o rock, MPB. Al Jarreau, né? Ele esteve. Né? Aonde que o blues entra na blues, sua vida? Eu acho que ele entra, como ele entra para a maioria dos meninos, dos caras brancos que moram na América do Sul, pelo rock. Aí tinha um programa na Cultura, na TV Cultura chamado Som Pop. Aí tinha, né, os vídeos das bandas, eu gravava no videocassete. Aí eu lembro que teve um especial com B.B. King. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. Eu ouvi aquela linguagem do blues, que é uma linguagem totalmente diferente, né? Essa coisa de Blue Note e o astral que o blues tem. Eu falei, caramba, isso é uma música diferente. Eu comecei a me ligar. Aí, em 1990, teve o segundo festival de blues do Brasil, que teve o primeiro de Ribeirão, que foi em 89, na Cava do Bosque, onde eu vinha tocar depois. Enfim, aí tem o blues tem um significado muito forte, né, para minha música. Eu acho que ainda é uma expressão muito forte do som que eu faço. Aí, nesse show, foi no encerramento, no ginásio do Ibirapuera, abarrotado. O som uma merda.
Eu já não me lembro. Eu Mas lembro que eu fui em alguns shows lá. eu tava Era assim, tipo um Maracanãzinho. Era, no Rio, que era bem exatamente. ruim o som. Eu lembro de que eu fui ver um show do Deep Purple lá, muito ruim o som. Aí eu lembro. Você lembra. Eu tava É muito porque o ruim. rock, eu acho que... É porque o volume, talvez. Exatamente. Tem essa Embola questão. tudo, né? Embola tudo, Aí eu tinha os brasileiros, né? Tinha o Brazilian Blues All Stars, que tinha o André Cristóvão, que veio a ser um grande parceiro meu na música 10 anos depois. Flávio Guimarães, Frejá cantando, o Ed Mota. Tinha o Paulo Zinner, da banda Golpe de Estado, que era uma banda que eu ia em shows, adorava também. Aí teve aquele... Aí veio a Coco Taylor. Caramba, e vivo, né? Eu posso dizer que eu vi um show da Coco Taylor hoje, uma coisa inimaginável, né? Então eu consegui ver esses caras e vi o Magic Slim. Esse sim me impactou muito, né? É um bluesman de Chicago, todos já falecidos, né? Então eu vi uma entidade, um cara de 2 metros com um chapelão, e ele fazia aquele som bem de Chicago mesmo, sabe? Aquela coisa bem rústica, e fazia aquele solo de uma nota. Pim, 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 pim. Aí, quando ele termina o solo, acende, né, o ginásio e a galera explode. Pô, o cara fez um gol, eu pensei. É como fazer um gol, né? Aí, a partir daquele momento, eu falei, pô, o blues vai ser... Já Free queria. Jazz, você foi assistir Free também? Jazz eu vi também. Eu vi o Ron Carter no Free Jazz e vi, talvez, o último show da vida do Albert King, que é uma grande referência também da guitarra. É louco, né? Que eu sou pianista, toco outros instrumentos, mas eu sempre me liguei no som de outros instrumentos, né? A gente vai falar de Robert Johnson, próprio Caymmi, que toca violão, mas eu sempre ouço, independente de instrumento, eu ouço o som que o cara faz, o astral que ele passa na música e tento passar com os recursos que eu tenho, né? Então eu percebi isso. E a história com o Magic Slim, ela é muito interessante, que 25 anos depois, em 2005, acho que é essa a conta, não, 17 anos depois. Aí eu tocava com uma banda de blues chamada Blue Jeans, que é uma banda que ela é muito emblemática, né, na história do blues. E nós tivemos a oportunidade de gravar um DVD com ele, no antigo estúdio Bebop, que hoje é o Space Blues do Fontanet. Ah, era ali. Era ali. Aí eu toquei com ele, contei essa história pra ele, né? Então, o blues me trouxe isso, a possibilidade de tocar com alguns dos meus ídolos na música, né? B.B. King eu não toquei, mas eu abri shows dele também em 4 oportunidades e tinha um lance que ele chamava o Blue Jeans para entrar no palco e a gente tirava foto e a galera aplaudia. Então é um negócio, conversar com ele também, né? A questão da música ser a sua forma de sobrevivência mesmo, de virar profissão, em que momento que você decidiu que você ia ser músico mesmo? Olha, foi por volta, eu tinha uns 16 anos, vamos falar aí, 91, né? Eu já sabia que eu queria ser músico. Uma doce loucura, na verdade, né? Sua mãe apoiou? Minha mãe apoiou. Meu pai falou, cara, vai, mas saiba que não, né? Você tem que... Mas ele nunca me podou, mas meu pai falou, você tem que ter um outro trampo, cara. Você tem que se virar de uma outra forma, porque a música não é só ter talento. E hoje eu vejo, né, meu pai, que nos deixou, muitas coisas que meu pai fala, elas reverberam cada vez mais forte em mim. E isso realmente, porque a escolha da música, ela é linda. Mas você passa por muito aperto também, né? Principalmente quando você não tem total apoio e retaguarda financeira da família, né? Então, eu comecei a tocar por cachês. Na época que eu decido ser músico, eu tocava em orquestra. Eu era bolsista, que o meu instrumento de orquestra é o contrabaixo acústico, né? Aí eu fazia cachê, né? Contrabaixistas tinham muito poucos na época, né? Eu tocava na estadualzinha, que é a orquestra jovem do estado. Você fazia teste, passava, era uma alegria, né? Você estudava o instrumento mesmo? 8 horas por dia. Que loucura. 8 horas. E de piano? Piano foi uma coisa que veio... Eu sempre toquei piano desde de criança. Mas aí... O baixo foi teu instrumento, então? Ele foi de orquestra, porque... Eu queria muito tocar a coisa da música clássica. Eu tive um professor que me incentivou muito. Ele falou,
cara, você tem que ser músico, ó, você tem ouvido absoluto e tal. Ele me falou tudo isso. Ele me incentivava muito. E eu tinha aula de baixo elétrico, só que ele fez a minha cabeça para fazer aula de acústico. Rubens Vasconcelos, ele é espala da Jazz Sinfônica, um cara maravilhoso. Aí ele falou, cara, você tem que fazer, né, ó, o contrabaixo, tocando com arco. Eu falei, cara, eu vou estudar isso e vou... E depois de 2 anos de estudo, eu já estava numa orquestra tocando. E tinham poucos baixistas, então eu era bolsista da estadualzinha, mas eu fazia muito cachê de orquestra de Santos, orquestra de Taubaté. Então, às vezes eu tinha até um concerto, só tinha um contrabaixista, aí juntavam 2 ou 3 e ia fazer o naipe, né? E o repertório de música clássica dessas orquestras era mais ou menos como o repertório do jazz, do blues. Tem os standards, né, da música clássica, Concerto Grosso de Vivaldi, né? Tinha, né, Nazaré, Chiquinha. Então já tinha meio que um repertório, e lógico, e também tinha o lance de você ler à primeira vista. Então, para mim, baixista, era clave de Fá e ia tranquilo ali, né? Às vezes pintava uma música, então eu fazia muitos cachês. Aí o que aconteceu? E ao mesmo tempo eu tocava blues. Eu sempre vivi só música, né? Tocava em orquestra, mas tinha lá o piano branco da minha mãe e eu ficava lá tirando Johnny Johnson, Pynton Perkins, que são esses pianistas de blues, né? Aí eu conheci o J.J. Jackson, que é um americano, falecido também, que já morava no Brasil. Isso foi impactante pra você? Ah, pra caramba, porque ele me viu tocando numa festa. Ele falou, hey, menino, vai tocar na minha banda. Olha só. Eu falei, você tá brincando, caramba. E olha que loucura, né? Essas coisas de colégio, você falando. Eu estudava no Objetivo. Aí tinha o FICO, que era o festival do Colégio Objetivo. Aí eu toquei 1 ano antes com a minha banda. Fomos eliminados, né? Era uma banda de blues, eu fui eliminado na primeira fase. Mas foi um show que a galera curtiu. Aí no outro ano, eu toquei, ele ia ser a atração principal do FICO, o JJ, e eu estudava no Objetivo. Aí no outro ano, eu tava como tecladista da atração internacional. Então foi muito louco isso, né? Eu tinha 17, 18 anos, 17 anos, estava no 2º ou 3º colegial. E com o JJ eu gravei o meu 2º disco, acompanhando o artista, né? Como que foi a primeira experiência em estúdio? Em estúdio, o primeiro disco que eu tô em ficha técnica é como contrabaixista da estadualzinha, que tem aquele álbum do Terço, Live at Palace, da banda O Terço, que pra mim foi muito legal, porque eu era também fã de progressivo. Aí eu tava numa orquestra tocando as músicas do Terço, né? Isso foi 93. Aí no final desse ano, eu fui pra Curitiba com o JJ gravar o primeiro álbum dele, né? Meu primeiro álbum, minha primeira experiência em estúdio. E é um álbum cheio de vida, né? e o lance, só que tem um lance assim. Eu tocava, por exemplo, piano nessa época, blues. É como se fosse videogame, sabe? Você tem um Atari, tem um Master System, Mega Drive, vai evoluindo. Eu tocava como Atari. E não tinha uma resolução rítmica. Que é papam, 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 mas com feeling, deu tudo certinho. Aí depois eu fui, né? Você vai pegando aquela técnica, que é uma técnica escorregadia de piano blues, né? Tem como você mostrar ali no piano? Uhum. Por exemplo, tá ouvindo aqui, né? Você tem aqui os rudimentos do blues, né? Você tá aqui, né? Essa é a forma Atari. Aí você tem a forma Mega Drive. Você usa esse aqui, ó. Essas notas de aproximação. Depois, você ouvindo, né, caras como Johnny Johnson, Otis Spann, tem essa técnica escorregadia, como eu tô te falando. Isso aqui, ó. Mas para pegar essa frase, eu tinha o golzinho branco e eu tinha uma fita cassete, né, do Johnny Johnson, que tocou, né, na banda do Chuck Berry. Aí eu ouvia, eu falei,
que filha da mãe, como que ele faz essa frase? E não tinha, né? Você não tinha, Não tinha canal do YouTube, não tinha. Com a mão, Não. hoje é uma moleza, né? Hoje é uma moleza. Né? Você não tinha caras no Brasil que tocavam desse jeito. Você ficava o quê? Ouvindo, experimentando. Aí teve um dia que eu errei uma frase estudando. Eu falei, é esse negócio. Esse... Hoje é simples você falar, né? Mas acho que é uma das maiores conquistas que eu já tive como músico. Porque às vezes o cara é concertista, toca Chopin, Bach, Beethoven, mas não toca mas não faz essa parada. Né? Uma coisa que me impressiona muito, desculpa te interromper. Imagina. É como a turma que toca em orquestra tem dificuldade de improviso, né? Pra caramba. São pouquíssimos Sim. cellistas, por exemplo, que fala, cara, faz uma frase. Aí o cara... Uma vez eu pedi, ignorante, né, na época, era o Aramis, era o Spala, né? Sim. Tava gravando uma faixa do Renato Russo, com Laura Pausini. E aí tinha um cellista, eu falei, pô, cara, você não podia fazer aqui um improviso? Aí o Aramis olhou pra mim, tipo assim, não vai rolar, sabe? E o menino ficou meio mal. E aí eu entendi que, cara, são plays diferentes, né? Ondas diferentes. Ondas diferentes, né? O lance do clássico também, tem o lance do improviso, e o lance que eu percebo é um lance de time. Também, sabe? Fazer a coisa dentro de um time, dentro de uma subdivisão, né? Dessas coisas de tac, 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 tac. Eu vi até numa entrevista aqui o Cleiton e Cledir falando de habanera. Falei, caramba, primeira vez que eu ouço alguém falar de habanera. Isso eu ouvi, foi um professor que me falou há 25 anos atrás, né? Que é isso, que é esse tipo de subdivisão. Cara, é uma coisa que vem de Cuba, né? Espanha, Cuba, e que foi para o mundo inteiro, né? A música brasileira, ela é toda calcada nessa divisão, que são 3, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, né? Então você tem isso na África, pra caramba, em toda a África, no Brasil, New Orleans, o mundo, né? Pulsa. Essa coisa do improviso, você que tocou em orquestra, como que você manteve esse teu lugar criativo, né? Porque o cara da orquestra, ele é um executor, né? Uhum. E tem executores brilhantes, né? Uhum. Pra você que entende, você olha e você sabe que aquilo ali foi lido de uma maneira genial, né? Aonde foi que você não deixou perder essa coisa da autoralidade? Olha, então, eu acho que, falando da experiência com orquestra, eu comecei a tocar piano, com o JJ foi um. Aí eu comecei a ganhar grana, comecei assim, não dependia de... Eu tinha minha própria grana, pagava minhas baladinhas, minhas coisas assim. E comecei a fazer um pouco da minha vida assim. Então, eu migrei para música popular, porque pagava melhor. Nas orquestras, eu era bolsista. É claro que se você entra numa orquestra profissional ou semi-profissional, aí você recebe um salário. Mas eu dou graças a Deus. Poderia ter sido o teu segundo passo, né? Mas graças a Deus, eu acho que foi providencial, porque, assim, eu amo, né, a música de orquestra, mas hoje eu não consigo me ver tocando numa orquestra. Desde aquela época, imagina a quantidade de coisas que eu não teria vivido, né? Então foi providencial. Aí eu falei pro meu pai, o JJ tá pagando, acho que era $100 na época. Meu pai falou, então não tenha dúvidas, sai já da orquestra e vai tocar com o JJ. É simples assim. Meu pai era bem objetivo assim. Aí eu fui. E aí abriu esse caminho das gigs, né? Das gigs, Aí começou a ter um monte de coisa, bluseiros no Brasil. Teve um boom, né? Naquela época, né? Que veio o André Cristóvão, o Blues Etílicos. Aí começou a ter muita banda de blues e tinha muita casa que tocava blues. Né? Num contexto muito diferente de como hoje é o blues, né? Mas quem pegou aquele lance dos anos 90, começo dos anos 2000 no blues, foi uma época bem mágica, assim, sabe? E você percebia que o público queria ouvir aquilo. Então você tinha, assim, no interior de São Paulo, você tinha umas 20 casas de blues, que é hoje isso já... Isso não existe mais. Não existe mais. O blues, né, como movimento, ele mudou muito, assim, né? E isso também tem a ver com o decorrer da minha carreira, da minha busca também, né? Porque tem a pesquisa musical, né, que você faz, mas tem também a forma, cara, como que o movimento vai acontecendo, e você tem que também dançar conforme a música, né? Nessas gigs todas, o que você foi aprendendo? Porque cada gig é um aprendizado, né? Um aprendizado. Porque você tem que mergulhar numa estética, né? Numa linguagem, né?
acho que quando você faz independente do blues, né? Então, foi uma época que começaram a vir muitos caras de fora tocar com as bandas brasileiras. Aí você aprendia muito, né? Um deles foi o Corey Harris, que ele é de Washington, um amigo meu, grande amigo meu. E ele pesquisava blues africano. Eu falei, como assim? Aí ele começou a me contar as histórias, né? Essa coisa meio caribenha, ele começou a mostrar. E ele falava assim, cara, você toca no país que tem a melhor música do mundo, a música africana, afro-brasileira. E ele falava uma coisa assim, que aqui no Brasil, você não faz uma separação, né, de música com continente, de Brasil e África. Nos Estados Unidos, sim. E o blues, eu inicio uma nova jornada, o blues é uma música 80% africana, que é uma coisa que ela não é aceita nos Estados Unidos. Né? Então você ouvir o blues na gênese dele, é uma música do Saara, uma música de deserto, né? Daquele povo do Mali, da Mauritânia. E eu falei, caramba, eu já sou louco, né? Por pesquisa de música, né? Aí eu comecei, e o Corey Harris, ele escreveu a biografia do Ali Farka Touré, que é como vamos dizer, ele é o Robert Johnson do Mali, né? Tem aquele filme, aquela série Blues do Scorsese, que ele vai para África, e o Corey Harris que entrevista o Ali Farka. Aí eu fiquei muito próximo dele. Aí nasceu, aí já tem a ver com o meu trabalho solo, né? Das minhas pesquisas com as línguas africanas, né? Em que momento que começa esse teu desejo de estar lá? Porque você foi morar mesmo, né? Sim, eu passei pela África, não cheguei a morar, né? Aí eu passei por África do Sul, passei por Angola também. Com esse objetivo de pesquisa. De pesquisa também, de pesquisa e de sacar, né? E de ver o som, né? Angola tem, né? A cultura é um povo chamado Mandingo, né? Que também tem. Aí você vê que a África, né? Não é um país, é um planeta, né? Então, não só em loco, mas nas pesquisas, a música da Etiópia é uma parada, a música do Saara é uma parada totalmente diferente, né? Aí você tem no canto de cada África, no Marrocos, né? Você tem. Então são coisas que vão se misturando. É como no Brasil, né? Você tem. A gente é meio um continente. A vaneira, o coco. Aí eu fui vendo e eu vi o blues ali, na questão do canto. Então, por exemplo, você tem o som da guitarra, o bend. Que é essa escorregada que você tem. Mas no instrumental existe esse blues lá também? Sim. Sim, o africano, ele toca uma música, né? Você vê no Mali, você pega as bandas, né, do Mali. Cara, é blues. Mas com uma outra estética, um pouco mais acústica. No piano tem como mostrar? Então. É diferente, né? O piano, então, sabe isso aqui, ó? Como o piano não é canta, eu não consigo você. Não tem o. Então você tem isso aqui, ó. Que é uma coisa percursiva. Porque o piano, ele não é um instrumento que está ligado com a origem do blues. O piano, ele entra depois, através das igrejas que tinham um piano. E esse toque que o piano tem, ele é percussivo. Então são as calimbas, as marimbas, balafon. Ele faz esse som africano, né? Então os pianistas, por exemplo, né, eles tocavam na igreja. Eles tinham uma estética mais europeia. Só que ele tem o som do bisavô, do avô dele, que é africano. Então chegava na igreja, ele tocava assim, de um jeito. Aí à noite, no bar, né, no entretenimento, ele ia experimentando. Então acontece um pouco disso, né? O órgão também? O órgão depois ainda, né? Ele chega depois do piano. Ele chega depois do piano, né? Que é com órgão elétrico, né? Que tinha o órgão, aquele mini órgão de tubo, né? Mas aí tem o órgão elétrico, né? Que é aquela onda que a gente estava falando do Hammond, né? Que tem aqueles drawbars que imitam os registros, né? Só que ele é um instrumento que ele ganha uma assinatura única, né? Que é o órgão elétrico, com válvula esquentando, né? Aí você tem... Nossa, é uma máquina aquilo, né? Você tem comando de percussão. E ele é totalmente analógico, né?
E é um instrumento que ainda tem. Nos Estados Unidos tem muitos. No Brasil é mais raro você encontrar. Poucos estúdios tem, né? Poucos estúdios tem. E graças a Deus eu toco em vários deles, assim, que eu acabo fazendo, né? Bastante coisa assim. Essa tua história com a Índia nasce como? Com a Índia, Com a Índia vem com 18 anos. Eu conheci através da minha mãe, né? Tua mãe é uma pessoa super especial pra você. Ela é especial. Hoje minha mãe, ela vive um pouco no corpo e um pouco fora do corpo dela, né? E minha mãe, ela era uma pessoa assim, escultora, né? Uma mulher muito bonita, assim. Então ela, de uma certa forma, ela não se enquadrou muito naquela coisa mais machista dos anos 80, 90. Aí ela, com a arte dela, ela tinha uma ligação com a espiritualidade muito forte, né? E ela sempre falou, cara, você é músico, então a gente tem realmente essa ligação. E ela sempre foi interessada, assim, sabe, nessa coisa um pouco mais esotérica, da yoga. Ela sempre buscou os caminhos da espiritualidade. Sempre achei isso muito legal, que cada hora ela tinha uma onda, assim, e ela se entregava. Eu acho demais isso, assim. Ela se entregava mesmo. Ela se entregava, eu achava demais, assim, admirava demais aquilo. Aí eu conheci, né, através da... Eu conheci um guru, grande mestre, um cara muito legal que me ajudou muito, que é o Satya Sai Baba. Enfim, foi uma história doida, mas que eu sonhei com ele sem saber que eu conhecia, e essas coisas acontecem, né? Aí eu sonhei com um guru que tinha um cabelo enorme. Falei, cara, sonhei com o Jimi Hendrix, aí Tim Maia, e ele era um Black Power. Aí eu vi, caramba, mas esse é o cara do meu sonho. E eu conheço esse cara, eu falei com ele no sonho, sonhava com ele várias vezes. Aí você foi atrás. Falei, pô, não tinha um Google pra dar. Eu fiquei sabendo porque tinha uma psicóloga que era amiga da Marilu Martinelli, que ela fazia o lance do Sai Baba aqui no Brasil. Eu falei, cara, existe mesmo isso? Eu comecei a ler, a entender. E era muito legal. Ele é um mestre que tem muito mestre meia boca, né? Talvez... E ele era um cara super, sabe... vai na tua onda. É uma coisa que eu sempre defendi, assim, que eu sempre trouxe comigo, assim, né? Vive a parada dentro de você, não importa, sabe? Essa coisa de instituições, que isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Dentro desse campo de espiritualidade, né? Essa coisa de igreja, instituição, regras, assim. Então ele tinha uma coisa muito interessante. E todas têm regras, né? Todas têm regras, né? E ele falava, não, a sua regra, claro que você tem que ter um respeito pelas coisas, mas reconhecer uma unidade na diversidade. Com quantos anos isso aconteceu? Uns 18, 19. Aí eu toquei, fui pra Índia, aí eu peguei o dinheiro das gigs, né? Meu pai me ajudou um pouco, aí eu fui lá pra Índia, fiquei 6 meses. Como que foi essa experiência? Pô, não existia internet, né? Você não fazia a menor ideia? A menor ideia. Do que você estava indo fazer ali? A menor ideia. Aí conheci, eu ficava lá num ashram, que era um lugar limpíssimo. A Índia é muito legal, é um lugar muito seguro, assim. Então você não tem essa questão da violência, né? Era uma coisa super, sabe? Você pode... Eu sou virginiano, cara. Tudo que eu vejo da Índia, eu vou enlouquecer nesse lugar. Porque é meio caótico, né? É caótico. A minha amiga foi pra lá recentemente e falou que não tem endereço, né? Não. E é uma coisa assim, Imagina, né? não tem endereço, Amanda. E a Índia me ensinou muito sobre uma coisa que eu vejo na vida até hoje, que todos nós temos uma dose de antagonismo. Todos nós temos, né? E a Índia foi meu principal exemplo, né? Porque o lugar que tem os mestres, que tem a espiritualidade, tem a coisa zen, é o lugar mais caótico do mundo. Você anda na rua, o barulho na rua da Índia é uma coisa. E ao mesmo tempo é o lugar que tem toda aquela escola filosófica. Então, acho que foi uma experiência que me ensinou a julgar menos também, sabe? E o som maravilhoso, né? Essas coisas de subdivisão. Eu já tinha uma coisa com blues, né? Com... Cara, e aquelas células rítmicas da Índia, né? Aquele som da tabla, da miridanga. E a cítara também, ela faz um tipo de slide, né? Harmônio. Aí eu fiquei louco com aquilo.
Eu fiquei louco. Comprou o instrumento pra caramba? Ah, pra caramba, já cheguei e eu canto, né? Eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar por causa da música indiana, que era essa coisa assim de Om, dessa coisa do mantra. Eu aprendi a cantar esse mantra Om. Aí eu descobri os harmônicos. Eu falei, caramba, acho que dá pra ser cantor. É uma coisa que veio. Foi assim? Foi assim. Porque eu era aquele cara assim, né? Eu tocava teclado nas bandas, arriscava um backzinho, né? Mas e ter tanto problema com cantores e cantoras, eu falei, quer saber, eu mesmo vou cantar. Cantores e cantoras. A coisa de estar na frente, né? Exatamente. Se a gente olha as bandas, como que bandas acabam, né? E é uma coisa legal, porque, né, o lance de você ser sideman, acho que me ensinou muito a ver o lugar do artista, muitas vezes. E eu, quando tô conduzindo a minha banda, então eu tenho aquele ensinamento e sei o que esses caras sentem também de estar ali na frente, sabe? Às vezes eu tenho saudade, assim, sabe? De sentar num piano aqui, olhando ali, saber que ali e acompanhando ali a cantora, dando aquele background. Já teve algum momento assim, como instrumentista, de olhar o artista e falar, nossa senhora, tem alguma coisa ali diferente? Acho que com todos os artistas. Acho que todo artista te ensina de uma forma. Eu tive a sorte, né, de tocar com artistas, porque eu não consigo fazer um trampo só pela grana, eu não duro nesses trabalhos. Então eu sempre tenho um tipo de envolvimento, né? Sei lá, a gente estava falando, por exemplo, eu toquei muito no acústico do Ira. Pô, um Nazi ali na frente, é legal pra caramba, sabe? De você ver o cara ali e aquela galera cair daquele show no interior do Paraná e o cara reverter e trazer a galera pra ele. Isso é uma coisa muito... É um talento raro, né? É um talento raro, né? Então, acho que cada artista te ensina de uma forma, né? Musicalmente, vários artistas me ensinaram, né? Uma que me marca, a Felipe Cato. Fiz a primeira fase da carreira dela. Que era aquele disco da Universal. Produzido da Universal. Foi Paul quando Halfs, né? eu conheci o Paul Halfs, que se tornou um grande amigo meu, cara, muito gente boa, adoro ele. Aquele disco é muito legal. Muito legal. Gravamos em 10 dias. Esse era um show que eu só ia abrir meu olho na quarta música. Sabe, um negócio que e mudava os climas. Então, foi uma experiência bem interessante, né? Dos artistas que vão te ensinando, né, a ter a sua própria banda, né? E uma coisa que eu gosto muito também é essa cumplicidade, Clemente, que você tem com os músicos, né? Uma coisa que eu aprendi com o B.B. King, por exemplo. Quer dizer, cada músico que estava lá, ele estava há 30, 20, 15 anos. Eu tenho esse privilégio. Então eu tenho uma banda, né? Eu trabalho com uma pessoa. Para ela sair do meu trampo, só se der uma merda muito grande, assim, sabe? Essa coisa, né? Eu trabalho com o Edu Gomes, que, pô, tem os discos de meditação que eu faço, o Fabá Jimenez, que tocou comigo na Ana Canhas, né? Outra artista que eu toquei em várias fases da carreira dela. Você tocou na primeira fase também? Toquei na primeira fase. Toquei quando ela surgiu, né? No primeiro disco. Gravei lá no Liminha. Ah, você gravou aquele primeiro Gravei. disco? O Wayne. Ela te levou pra lá? Ela me levou pra lá, Me custou até um divórcio essa. Porque eu já tava meio balançando, né, no casamento. Aí eu fui pro Rio, fiquei uns 2 meses, já tava assim. E aí eu fiquei 1 mês lá gravando, né? Pior é que esse disco é legal, né? Muito legal. Esse disco é legal. E eu conheci o Dade ali, né? Que pô, um cara muito gente fina. E que músico, né? O Dade é muito especial. Muito especial. Eu acho que o Dade é um pouco aquilo que a gente tava falando lá fora. Sim. Desse músico que a música tá ali, né? Ele não é um cara que quer ver harmonia, ele vai tocando. Isso, ele vai fluindo. Ele vai indo, aí ele erra, aí ele vai achando. É isso, aí lembro que ele chegava, a gente fazia os ensaios assim, ele chegava lá, pegava uma guitarra baixinha e tal, ele ia lá, aí você ouve o resultado, aí você ouve o que ele tá fazendo, você fala, puta que lá vida. Aí se deixar, ele bota um órgãozinho também. E o bom gosto, né? É essa coisa do cara que toca assim, ele não vê a música só o que ele tá tocando, ele vê todo o espectro da música. É muito raro um cara que vê música assim. E eu procuro me espelhar nesse tipo de pessoa, né? Nesse tipo de histórias. Quais músicos você esbarrou na vida que você sentiu que tinha essa relação com a música parecida com a sua, nesse lugar do... Poxa, eu tenho a sorte de ter o Fabá Jimenez,
que ele foi diretor da Ana por muito tempo. Fabá Giménez, ele é o cara que, assim, esse conceito, né, de cantora da Ana, que é muito legal, mas ele é um grande parceiro dela, né? Ele tem uma grande responsabilidade nisso. Então ele também é um cara que produz, sabe? Faz uma direção. Eu tô gravando agora meu novo álbum. Ele tá comigo já. Ele é meu amigo há 40 anos, né? Mas na minha banda ele tá há 15. Então eu não entro no estúdio, mesmo com background, com conhecimento que a gente possa Você ter. quer ter ele perto. Né, ele e o Edu Gomes, que é um grande guitarrista de blues, esse meu grande parceiro na música, do projeto Concerto de Cura, que a gente faz esses álbuns, né, mais temáticos, assim, né, voltados, né, para esse bem-estar, enfim, é uma baita figura. Você tem esses projetos à parte? Tenho a parte com o Edu, isso desde 2000 eu faço. Isso tem um tamanho hoje na internet. Tem um tamanho. São 15 álbuns em 25 anos. Eles entram em que categoria, por exemplo, dentro das DSPs? Na época, era New Age, né? Entrava em New Age. Entrava em New Age, né? Que tinha, né? Teve um movimento, né? Eu era louco por Enya, só dormia ouvindo Enya. E antes, né, teve o... Só ouvia Vangelis. Exatamente. Né? Então... Né? E esses timbres, né? Eu gosto muito de pesquisar essa coisa de sonoridades, assim, de timbres e mudar. Durmo em 15 minutos ouvindo 15 minutos, Mas eu acho que é feito um pouco para acalmar mesmo. Um pouco, Hoje você tem, lógico, né? Essa terapia do som, você tem... É um estudo que tá mudando muito, a gente está se aprofundando muito nisso, né? Então, antigamente, era uma coisa super harmônica, aquele dó maior, sol maior. Hoje você já trabalha com dissonâncias. Porque essas dissonâncias, elas criam um campo. E tem pesquisas hoje científicas. Um campo de vibração. Eu tava até antes de vir para cá, tava fazendo uma meditação com aquelas tigelas tibetanas, sabe? Então, quando você junta o som de uma tigela com outra, cara, fica um... E se você tá ali respirando, cara, aquilo te leva embora. Né? Que aí é aquela compreensão do contato que aquilo tem com o seu corpo energético. Aí você começa a sentir mais, aí você sente vibrar aqui, é uma outra... Então tem uma outra configuração. Nessas pesquisas, por exemplo, as tonalidades maiores para as menores, qual é a diferença em relação ao que causa isso? Olha, tem estudos sobre isso? Tem, né? A gente, assim, né? Que teoricamente a coisa dissonante, isso, ela gera uma tensão, né? Gera uma tensão, né? Aí é muito interessante isso. Porque, por exemplo, a dissonância, ela cria um impacto físico. Né? Quando você toca o maior ou menor, a gente tem aquela coisa, o acorde maior, alegre, acorde menor, triste, né? Acho que muito da música se desenvolve dessa forma, né? Da música ocidental, né? Que virou a música tonal, né? Ela foi para esse caminho. Então, essa música, nós temos uma memória afetiva, né, das músicas que a gente ouve, dos discos que a gente tem, mesmo com música erudita. Quando você começa a trabalhar com dissonância, né, eu não vou colocar o jazz, né, nessa onda, mas quando você trabalha com esse tipo de dissonância, aí é um campo que você orienta a pessoa a criar um espaço vazio dentro dela, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? Que a gente está sempre ou pensando em algo, ou puto com algo, ou feliz com algo. Mas é uma coisa, né, da ancestralidade da Índia, da África, mesmo dos povos originários aqui. Você não tem uma... Você cita essa cultura de você se esvaziar. Você se esvazia, o não pensar, que é perturbador, né? Aí você... Quantos por cento você consegue não pensar? Com treino assim, dá. Porque aí tem o treino de respiração, você usa outros elementos, né? Eu tentei, pra mim foi impossível não pensar. Mas sabe que, por exemplo... É muito treino, né? É muito... Mas assim, o não pensar começa em 10 segundos. Aí vira 15... vira 20, aí você começa... Que também não é essa questão do cara ser um meditador, né? Por exemplo, sabe como eu medito hoje? Caminhando. Então, por exemplo, eu não medito mais. Eu acho que para essa vida
tá legal, já tive aquele aprendizado, a soma que aquilo me traz. Eu medito caminhando, então eu ando 10 quilômetros por dia, fácil assim. Mas isso na rua, na esteira? Na rua, em Sampa, aqui na rua, eu moro ali no Planalto Paulista. Ouvindo música? Não consigo, porque a música tem um andamento. Não sei se já aconteceu com você. Cara, você é muito parecido com o Maico Ananis, completamente maluco. O Maico falava isso, cara, a música eu não consigo andar fora do andamento da música. Não tem como. Você tá lá. Como é que eu vou andar num outro andamento que não seja o da música? Aí eu até comprei um fone bom pra caramba, aqueles de Wi-Fi que você... Cara, eu não consigo, cara. O som da cidade te perturba? Pra caminhar, não. Pra caminhar, não. Agora, Porque São Paulo é barulhento, não, né? Não, perturba, sim. Mas é que tem horas que, assim, você desliga um pouco. E eu também tô num lugar que é mais tranquilo. Tô ali no Planalto Paulista. Então, por exemplo, quando eu moro perto da Jabaquara, que eu pego toda a Avenida Paulista, eu ando a Paulista inteira. Aí você tem que dançar, né? Não dá, tem uma coisa muito legal em cidades como essa, porque o Rio é muito pequeno, né? Sim. Quer dizer, o Rio, quando a gente fala o Rio, tô falando Zona Oeste, ali, Barra da Tijuca, Zona Sul. Uhum. É pequeno, né? É pequeno, sim. São Paulo me lembra muito Nova York de surpresas. Você sai andando, você tem surpresas, né? Hoje eu passei porque eu tô pertinho do Allianz Parque, e eu acho que tem jogo hoje. Tem. Eu nunca imaginei, cara, me emocionou. Eu sou flamenguista, sim. mas não tem esse lugar no Rio de Janeiro, talvez quando a gente for ter o estádio daqui a uns anos, mas você parece estar dentro daquela cultura. Porque eu tô a uma quadra, e aí tudo fica verde, cara. E aí os barzinhos, as pessoas senhorzinhas, todo mundo de verde. Cara, é um negócio que você fala assim, putz, ainda bem que eu tô andando. Porque se eu tivesse de Uber, eu não teria passado por dentro disso e sacado, olha só como é forte a coisa palmeirense aqui, né? E a coisa... mas é cada bairro, né? Por exemplo, você tem o Palmeiras nas Perdizes ali, e é meio que só lá. Você tem o São Paulo... Você tem o São Paulo ali na Zona Sul. E o Coringão... Você é Corinthians? Assim. Mas aonde é que você anda e tem... Porque o flamenguista... É no Rio inteiro. Não, eu sei. Mas não tem um lugar, como eu passei hoje no lugar ali do Allianz, como a gente não tem estádio. Sim. Tem a Gávea ali, né? Onde tem o... Mas a Gávea você não anda ali, tem um monte de flamenguista. O Rio só tem flamenguista. Mas você não... o que eu achei lindo não é passar um lugar. numa área onde tudo é verde. Não, sim. Mas na Perdizes é assim, né? Tem algum lugar onde o É a Zona Leste, né? É a Zona Leste, né? Você vai ali pra Itaquera, eu sou da Moca, né? Que é um bairro de italiano, mas eu sou corintiano, né? Pra ser do contra, né? Aí eu me apaixonei pelo Coringão, vendo aquele time de Sócrates, Casagrande. Jogar uma festa linda, né? É demais. Aquele futebol anos 80, 90 é demais. Sem querer ser saudosista, né? Mas é uma praia muito... Hoje é legal também, né? Eu assisto até hoje. Pra você que é pesquisador, né? Que tem esse tempo e se dá esse tempo, que é uma frustração minha hoje. Eu sempre fui um cara de ir na loja. A minha forma de pesquisa era ir na prateleira e comprar as coisas. Sim. E aí eu botava aquilo no meu carro e eu ia botando disco a disco. Ouvia aquele disco por uma semana, botava outro. Quando a gente passou a não ter mais limitação, que é eu ter todas as músicas do universo aqui, eu perdi método. Com certeza. Ouvir repetição, decorar um disco. Decorar um disco. Puta. E é tudo parte de uma certa disciplina, né? De hábito mesmo. Então eu tinha aquele hábito. Disco, leva pro carro, ia trocando o disco. Exatamente. E aquilo ia ficando, você realmente decorava aquele disco. Hoje eu não tenho esse método, eu não consegui refazer ele na nova era digital. Eu procuro me policiar, sabe? De fazer isso acontecer. Eu vou ouvir um disco. Porque às vezes, mesmo a gente tem aquela coisa, né, do analógico, de você assim... Às vezes você ouve 30 segundos de uma música e pum, 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 pum. Eu me pego fazendo isso. Passando tudo, né? Passando tudo. E aí não te dá... Eu lembro que eu falei uma vez pra um batera, um menino mais novo e tal, que tinha uma referência lá de som, né, acho que era uma banda, seja de blues. Eu falei, cara, batera não importa o som que você ouve. Você tem que ouvir o John Bonham tocar. Groove, pegada, categoria, ouve o Led Zeppelin. Cara, eu vi ele fazer isso. Ele ouviu 30 segundos de cada música e nunca mais ouviu. Que loucura, né? E isso com certeza influencia no play. Como ouvir as coisas novas também, não porque eu tô falando do LED, não porque eu tô falando... Mas influencia no play do cara, né?
da referência, né? Então, como é que vai ser né, a gente entrou nesse assunto, como é que vai ser o futuro, né? Qual vai ser a referência que o cara vai ter? A gente vê a molecada tocando muito, porque tem muita possibilidade de estudo hoje. Sim. Você tem a mão direita, a mão esquerda, a câmera. E sim, Mas uma dificuldade de groovar. De groovar. E de tocar junto, de ouvir o parceiro, né? Pois é, eu percebi isso. Eu tenho visto assim que... Você tem visto isso em gig, de tocar com músicos mais jovens e perceber Sim, essa... raro. É raro. Eu toco com um batera de 30 anos, que é um super jovem. O filho do Edu, Caio. Porque tem gênios, né? Os caras, numa coisa de performance, é impressionante a velocidade que essa galera nova tem. E aí eu falei pra esse cara, você vai tocar com todo mundo, que você tem 30 anos, esse estilo de som, blues, groove, você vai tocar com todo mundo, que você tem 30 anos. Eu comecei a fazer umas coisas de piano e batera com ele. O cara decorou minha mão esquerda. E tudo com convenção. No segundo show, sei lá, vai fazer um Ray Charles, tal. O cara arranjou tudo. Eu falei, caramba, não precisa ensaiar com esse cara, ele já decorou tudo, tal. E eu trago ele muito pra esse mundo, assim. Porque é uma coisa também, da galerinha mais nova, não tem mais banda, né, também. Cada um tem o seu som, o seu canal, tal. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A música sempre tem o caminho dela também, né? Mas que é diferente. Porque é uma facilidade que gera... É diferente, né? É bastante diferente. Né? Eu tava entrevistando o Pena Schmidt, né? E ele falando assim, cara, a gente ouvia o som de caixa de um disco inglês e ficava imaginando, toda essa geração, né? Imagina como que é esse som de caixa, como que eles faziam esse som de guitarra. Então, era uma coisa de tatear no escuro. Hoje você tem canais no YouTube que falam como que aquela caixa foi gravada. Isso traz uma facilidade, mas também essa turma que como você, deve ter ficado muitas horas cheirando uma coisa. Sim. O nível de profundidade que se alcançava naquilo era maior, né? E também o lance de você ter a coisa no imaginário, né? Na gravação, você falando. Então você ouve um som, você imagina ele de um jeito. Muitas vezes, esse seu jeito cria sua própria assinatura. Olha, isso de sonoridade, né? Você pega aqueles discos, né, dos anos 70 principalmente, os discos brasileiros, sei lá, você pega os discos do Raul, por exemplo, é um som que só tem ali, né? Mesmo com o som da batera um pouco mais opaco, ou aquela guitarra meio em linha, mas que é o tempero da coisa, tem que ser daquele jeito, né? E aquilo eu acho tem que você falou uma coisa importantíssima, que é a assinatura, né? Assinatura, Eu falei pra alguém outro dia aqui no podcast sobre a questão dos camps de composição, né? Porque tá chegando num momento que as canções parece que elas estão sem assinatura. Então elas são gravadas por várias pessoas. E pra mim, na música cantada, né? O que diferencia muitas vezes é a canção, né? Porque tinha gênios que falavam, essa eu escrevi pra Elis. Sim. E aí você fala assim, isso não seria cantado pela Bethânia. O cara fez pra Elis e é pra Elis. Claro. A gente tinha, né, na MPB, esses gênios você que faziam, já pensa, vou escrever pra Bethânia, né? Vou escrever pra Simone. Puta, é verdade isso. E hoje a gente tá vendo um movimento muito acelerado de músicas que se faz com muita facilidade, muito rápido. Exato. E a galera se contentando com os resultados que às vezes as gerações anteriores cuidavam mais, digamos, do tratamento, como se fosse cinema, roteiro, né? Primeiro tratamento, segundo, terceiro, quarto. Sim. Aí você vê o próprio show que você faz, né? Eu acho que um reflexo disso também, sei lá. Você faz um show, você faz o show do ano, né? Eu sinto isso, falo com a Amanda, né? Termina o show, aquilo reverbera por 3, 4 dias e morre, parece que não aconteceu nada. E isso tá mexendo muito com o emocional dos artistas, né? A galera tem esse vício em dopamina, sabe? Então ele precisa criar um fato a cada dia, e isso interfere na qualidade da arte. Né, eu vou citar um exemplo, sei lá, ontem eu gravei pianos do meu novo disco lá no Fontanete, hoje eu tô aqui com você, amanhã eu vou para um festival de música xamânica, ficar 3 dias, aí eu fico uma semana sem fazer nada. Dá 3 dias, as pessoas esquecem tudo que eu fiz, que é essa coisa desse movimento, né? Aí a pessoa ela começa a criar um vazio. Eu presto muito atenção nisso. E a arte caminha um pouco para isso, né? O Rock in Rio esse ano, eu olhava assim, estavam todas as pessoas com o celular assim. Nossa, eu tive no show do Eric Clapton agora, lá no Clapton. Mesmo no Clapton teve isso? No Clapton. E a galera falando alto pra caramba, ali no Allianz Parque. E os pés estão mais baixos, a coisa do loudness, mais né? baixo, o PA mais baixo. Isso mas me mesmo dá uma saudade daquele PA de Hollywood Rock, que era que você tinha que gritar com quem tava do teu lado. Sim, Hoje dá pra
conversar. Rock in Rio dá pra conversar assim. E aí, tá curtindo ali o show do AC/DC? Pé baixinho. Né? E muita informação de ativação de marca no entorno também. Eu acho que tá todo mundo meio disperso, né? Ou me incomodou. Foi uma coisa... E o Clapton, pô, é um cara que eu adoro, assim. Não tinha visto ele ao vivo ainda. Clapton foi uma inspiração pra você também? Não. Mas, assim, admiração total, né? É um outro estilo, né, de blues, mas eu tenho um respeito, gosto muito dele, não falando como guitarrista, eu gosto dele como cantor. Aí sim, cantor, ele, essa coisa até, né, do branco cantando blues e com uma assinatura, o Clapton, ele tá além disso, né, como cantor, sim. E, cara, eu chorei quando eu vi o Clapton, não imaginava que eu ia ter essa reação. Eu vi ele, eu vi o blues na minha frente, eu falei, caramba, que impacto que aquilo tinha. E essa geração a gente tem que assistir, porque tem a gente que não sabe assistir, quanto tempo 80 anos, e ele tava assim, com uma expressão bastante densa, assim, mas o denso de vida mesmo, né? Que o blues também traz isso, né? E aí eu entendi o tamanho daquele artista, assim. Essa sua busca pela sua assinatura, porque isso é uma coisa que quando a gente faz muito gig, sim, é difícil, porque você pode perdê-la, né? Ou nunca ter essa tal da ou assinatura. nunca ter, Em que momento que você começa a prestar atenção e falar, cara, isso aqui é o meu, é a minha assinatura? Porque você falou que ali por 2010 você começa a pensar na tua carreira autoral, na carreira autoral, por exemplo, eu faço Blues for Africa, né? Que já é um álbum que, caramba, o cara cantando... Eu ainda tava naquela busca, né? Aí, como eu falei, né, pra você, eu tive anos muito difíceis da minha vida, entre 2013 a 2018. Minha mãe adoeceu muito, né? E eu não conseguia conduzir carreira, vida. Aí aquilo começou, eu comecei, acho que dentro daquilo, eu comecei a ter aquela coisa de compor na alegria, na tristeza, né? Porque é a experiência de vida que vai moldar a sua música, né? A arte é um reflexo da tua existência aqui. Aí eu acho que eu começo assim a juntar essa coisa, né, da África, do blues, da música clássica, dessa pesquisa indiana, dessa ancestralidade, e juntar, né, da música brasileira e criar o meu jeito de cantar. Eu acho que eu me desenvolvi muito como cantor nessa época, mais do que como pianista, né? Que acho que é natural, né? Eu acho que hoje, por exemplo, como cantor, eu sinto que eu estou evoluindo mais do que como pianista. Que é normal quando você faz duas coisas, né? Que não é só o lance de você cantar e se acompanhar. Então, como são duas coisas que caminham paralelas, eu fui desenvolvendo essa parte, né? E principalmente, né, de você escolher os músicos para tocar com caras bons, né? Com cara independente. Porque às vezes você passa a vida inteira. Se você toca, por exemplo, bateras, principalmente. Eu tive a sorte sempre de ter grandes bateristas, assim. Um deles foi o Marco da Costa, né? Puta, aí eu não precisava conduzir aqui na mão esquerda. Eu deixava o ritmo na mão dele, fazia outra parada, que pro cantor é muito melhor, né? É muito melhor. Então, por exemplo, né, eu vejo assim, na música brasileira, no rock brasileiro tem muito isso, né? Os guitarristas, o que acontece? Eles ficam muito preocupados com o ritmo. Porque os bateras, não, a grosso modo, mas você não tem assim, a escola de batera do rock do brasileiro, ela não acompanha, eu acho que ela não acompanha, entendeu? A tradição de percussão que o Brasil tem, que é uma assinatura também, lógico, mas eu sinto que os caras ficam muito nesse negócio de paletada, assim. Aí vai criando alguns tipos de vícios. Observando isso em bandas, eu falei, cara, o ritmo é do batera, aí você ouve o baixo, você, né... Aí você se concentra na performance do cantor, do né? cantor, Porque uma coisa que eu acho que eu sempre tive muita ligação com a letra, né? E talvez seja por isso que o blues nunca me pegou assim como o jazz. Sim. A letra no blues era como... tipo, tá ali meio pra cumprir uma certa função, sim, né? Tem isso. Não é protagonista, né? O que tá sendo dito. E quando você tá cantando algo que tenha uma mensagem, se você é muito musicista... É difícil você transmitir o que você está dizendo, né? São poucos os cantores, instrumentistas que conseguem passar aquela mensagem. Pelo menos para mim é difícil. Agora, tem caras como Guilherme Arantes que são instrumentistas e eram cantores incríveis e transmitiam aquela mensagem. O Guilherme foi uma referência para você? Depois, sim. Depois, Porque é engraçado, né? Por exemplo,
Eu toquei no Ira por 4 anos. Eu fiquei fã do Ira tocando no Ira. Que aí eu entendi as paradas. Porque é uma banda que eu sempre respeitei. O Nazi, meu amigão, mas eu tocava com ele nas paradas de blues. Aí quando eu comecei a tocar, comecei a ouvir as letras assim com mais cuidado. Pô, e eu sou fãzaço da banda. E como foi o processo? Foi de tirar a mão? Porque o músico que toca muito, sim, quando ele vai tocar num trabalho como o Ira, que é mais simples, sim, né? A complexidade está no todo, né? Exatamente. O processo é de tirar a mão, né? Tirar e cortar mais. É uma coisa que eu aprendo muito, assim, que normalmente os pianistas, eles enchem muito a mão. E é uma coisa que eu aprendi, né, vendo a mão do Bill Evans, que é um pianista de jazz. É tudo fechado aqui. Eu tenho pavor quando chega um pianista no meu estúdio com aquelas mãos. Sim, Os baixistas aqui também. E o blues tem muito disso, né? Porque você tem aquela técnica vertical, que é... Você não precisa ficar correndo o teclado. Aquele tecladista que ele tá sempre aqui, eu fico desesperado. Mas eu entendo, porque é a coisa da linguagem, né? Normalmente eu produzo coisas de MPB, ou de rock, ou nova MPB. Das escolas, né? E aí é uma escola. Né? E aí você tem que escalar certo o músico pra... Não adianta, que os caras não têm culpa de você estar chamando ele pro trabalho errado, né? Sim, exatamente. E uma coisa é você poder olhar tanto pro rock, né? Eu acho que o blues trouxe isso, né? Eu acho que eu tenho uma situação que eu considero privilegiada, que é você olhar para a música brasileira como um músico de blues, mas não aquele músico de blues muito... que tem isso, né, no blues. Não, isso é blues, isso não é blues, uma coisa que existia um tempo atrás, aí fica um negócio de ser, de estilo. Ainda tem isso? Ainda tem. Isso mas tem os puristas que quando você mistura ficam muito bravos? Tem pra caramba. No blues tem. Aí eu também... No rock tem também, né? Também. No samba tem. Muito tem também. Em todo gênero, né, tem. Já teve algum grande pecado que você cometeu, que os bluseiros falaram assim? Nossa, desde o Blues for Africa. Rola isso? E agora, né? Porque a turma do Toca Raul, né? Do rock, que deve ter no blues também, no né? metal pra caramba, né? Planeta Metal, né? Eu tinha aquela coisa assim, né? Do metal. Mas o blues é isso, né? Uma música que também me permitiu poder olhar para a música brasileira, né? Então, você poder ouvir um Jackson do Pandeiro, você poder ouvir Tom Jobim, César Mariano, que eu adoro, né? Mesmo essa parada de soul music brasileira que eu adoro. Aí tem acho que o grande encontro que eu tive da minha vida até agora, que é o seu Dorival Caymmi, que é a razão de existir do meu projeto agora, né? De tudo que eu tô fazendo. Né, de você buscar a sua parada, eu nunca imaginei isso, de você encontrar uma unidade dentro do que você faz com um outro compositor. Então é uma experiência muito doida isso, né? Então eu acho que essa experiência com a música do seu Dorival Caymmi, que eu tô fazendo agora, ela junta todos os meus pedaços, né? Da coisa da espiritualidade, do blues, da música brasileira, da África, pum! Então eu acho que eu me sinto num momento muito especial da carreira, assim, e da música, né? Porque a gente toca pra gente, né? Eu acho que eu gravo os discos pra nós, né? E aí a coisa vai acontecendo do jeito que ela tem que acontecer, né? O teu último disco foi muito bem falado, né? Muito elogiado pela crítica, né? Dessas nuances todas aqui, dessa tua mistura do blues com a África, o que daria pra você tocar ali que sintetiza essa primeira mistura? Sim. Eu vou tocar uma... Você acha que essa assinatura dessa junção no piano já dá pra perceber? Acredito que sem o arranjo, né? Porque o arranjo fortalece tudo, né? Porque é como os caras fazem, né? O próprio Dorival Caymmi ensina isso, né? De você tá tocando, você não precisa tocar todos os tempos da música, né? Você deixa uns espaços, né? Aí tem uma música que é uma música... Rolo do maré, orumilá, orixalá, logunedê,
Oja Hiroku Oya Oxalá Ibeji. E vai mais ou menos nessa onda que você vai mudando. E é uma coisa também, Clemente, que também, né, fazendo o Dorival Caymmi, né? Ele toca violão e canta, né? Então, você trazendo para esse universo aqui, né, é mais ou menos, né? Você tem aqui, você faz o Muddy Waters, por exemplo, né? Well, I hope my little baby, she gonna dump and chow. That old tray be late, man. I can walk it out. Woman and trouble, I'll be on my way. Muda a levada. You know I just can't be satisfied, and I just can't keep from. Então você tá toda hora mudando a levada, né? Uma hora você tira o baixo. Aí você não tem aquele compromisso com a levada toda, né? Então a música ela tem várias formas de ser conduzida, né? Aí a música do Dorival Caymmi, ela entra dessa forma, porque ele é assim o tempo inteiro, né? No canto das canções praieiras, né? Essa não tem no Eufótico, mas vai estar no próximo, que a gente vai seguir, né? Que Dorival Caymmi não dá para gravar, acho que só um disco, né, de músicas dele, fica muita música para fora. Aí eu tava pirando nessa música aqui, ó. A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora num pé de vento. A jangada voltou só. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. As moças de Jaguaribe choraram de fazer dó. Se Bento foi na jangada e a jangada voltou só. Cara, a coisa da descoberta do Dorival, você falou que teve teu encontro com o Daime, isso influenciou nesse teu encantamento pelo Dorival, assim? Sim, também, né? Acho que é verdade. A parada, assim, com o Daime, né? Na verdade, ele é uma religião, né? Que usa... Na verdade, é o teu encontro com a ayahuasca, né? Que é o chá usado no Daime, né? Aí o encontro com a ayahuasca... Também, assim como o Dorival Caymmi, juntou tudo que eu tinha pesquisado de ancestralidade, de espiritualidade. Porque, sabe, eu entendo, Clemente, que não é só o chá que faz o efeito, né? Mas a maneira como ela é conduzida, né? A maneira como... E o encontro da ayahuasca com a música é muito forte. Acho que a experiência de você tocar na força da ayahuasca é uma experiência, assim, que acho que eu gostaria que todos os músicos pudessem, de alguma forma, ter, né? Porque não é lógico que ela tem um certo impacto, né? Mas a gente vai pesquisando isso, né? Com quantidade, com som. E você consegue... Depois que aqui, porque meu sócio também fala a mesma coisa, ele é engenheiro de som, né, Renatinho? Sim, ótimo. O que fica para depois isso
Você consegue Exatamente. ter uso das coisas que acontecem durante você se lembra de tudo. Então, por exemplo, né, numa experiência com a ayahuasca, você nunca vai perder a consciência. Tipo, você não deixa de ser o Clemente, o Adriano. Então, você vai se lembrar de tudo aquilo que aconteceu. E eu diria que a música, ela é 80%. Né? Por isso que eu gosto de trabalhar fora do contexto religioso. A música, porque ela vai fazer você despertar coisas dentro de você. Você é a sua própria religião. Você é você. Né? Todo esse campo, que nem aquilo que eu estava falando das tigelas, aquele campo de vibração. Né? Claro que a medicina ayahuasca, ela tem um grande mistério, né? O que ela faz? Porque, na verdade, é um cipó com uma folhagem. Sozinhas, essas plantas não fazem nada. E como é que os caras encontram dentro da floresta aquilo? Então, tem uma coisa muito especial nisso, né? Trazido pelos originários, mas que é usado em todo o mundo, né? Dentro de vários contextos. E ela me atraiu por esse contexto musical, da frequência, sabe? A gente estava falando do Hammonds. É tudo série harmônica, né? Você tocar... Guitarrista tá ali com muito agudo, opa, vou tirar um pouquinho aqui para não bater com a frequência dele, para o arranjo cortar mais. E a experiência com a ayahuasca, ela deixa isso mais evidente, a sua própria vibração. O seu corpo começa a vibrar, você vai respirando. E aquilo vai trazendo, lógico, tanto no seu físico, mental, energético, aquilo tem um impacto na sua vida, né? Aí mudou minha música, minha forma de ouvir. Mexeu muito, né? Porque o sonho de fazer Dorival Caymmi, ele é de 2015, que eu ouvi e falei, puta, esse cara tem tudo a ver. Mas e pra cantar essas músicas? E os puristas da MPB, alguém reclamou ou não? Que eu não conheço tantos assim. Mas com certeza, né? É porque são clássicos, né? Quando a gente mexe em clássicos, tem gente que é muito sensível a isso, né? Muito sensível, aí... Mas isso eu já sou acostumado, né? Então desde o blues já foi uma escola e tanto, né? O mais chato que os caras assim de blues puristas é impossível. É que são os que a gente conviveu mais, tô brincando. Não, o jazzista, o bluesista, o roqueiro, o metalheiro, essa galera tem um certo... Mas acho que agora, né, Clemente, a gente tá caminhando agora, né, 2025, cada vez mais as ondas estão se misturando, né, de pesquisa, né, e não... Aí não dá pra gente viver essa monogamia musical, né? Que fica uma coisa muito... Né? Aí não tem... Mas com certeza, né? E a história dessa chegada, essa experiência, acho que ela me deu um background para fazer o disco do Dorival Caymmi, de entender mais as levadas, né? Porque, por exemplo, o Caymmi, ele faz as canções praieiras de uma forma muito livre, com tempo livre. E dentro da pesquisa, a gente foi colocando isso que tem um ritmo flutuante dentro de um groove, sem perder a essência da composição. Foi difícil fazer isso? Pra caramba. De quebrar essas estruturas, né? Porque aí tem o andamento, tem que encontrar levada, você tem melodia, divisão das frases que ele cantava. Eu procurei respeitar isso bastante, as melodias respeitar muito, assim. A harmonia eu mudo um pouco, assim, né? Caymmi, né, ele tocando violão é uma coisa única, como a gente falou, assim. Mas é um quebra-cabeça, né? E gravar Dorival Caymmi, tocar, fazer essas músicas num show, né? Eu sinto que isso, eu com quase 50 anos de idade, isso tá me trazendo uma evolução musical muito grande. Então, isso me traz um benefício muito grande, né? Tá com a obra do Dorival Caymmi. Por isso que eu falei agora, né? Tô fazendo um outro volume, né? De músicas que ficaram de fora. Aí eu finalizo realmente esse trabalho, né? O ciclo, porque assim... Porque eu ia ficar com essas músicas na minha cabeça, aí daqui 10 anos eu ia gravar elas. Não, eu aproveitei o flow desse trabalho, né? Aí, né, eu e a Amanda, a gente já estamos fazendo aí toda essa produção de singles que a gente vai lançando. Esse mergulho de Dorival, o que
você aprendeu? Teve alguma coisa de harmonia que você nunca tinha notado? Algo de ritmo que você falou, meu Deus, olha isso, o jeito que ele faz. Mas muita coisa, né? De harmonia, assim. De reharmonizar, principalmente, né? Eu sempre gostei de reharmonizar com uma estrutura mais simples. Tirar acordes. Tirar acordes. Então, por exemplo, né, eu me sinto muito livre para fazer. O segundo álbum também te deixa mais livre, né? Então ele tá mais rock, tá mais blues, tá mais denso. Eu senti isso diferente do primeiro, a diferença que tem, mais cru também. Então, às vezes tem um acorde, putz, tem uma quarta na melodia com uma terça na harmonia, eu tiro a terça e fica um acorde só tônica e quinta de rock, mas com a melodia do Dorival Caymmi. E você ao mesmo... E a melodia consegue ficar bem sustentada ali? Porque às vezes quando você mexe, a melodia samba, né? Porque às vezes também é uma coisa que acontece muito na música brasileira, você vai reharmonizar uma coisa, aí o cara passa por uma nota da melodia e você vai usar um acorde que tem aquela tensão mais azeda. Aí eu já é uma coisa que pra minha cultura, pro meu ouvido, eu porque o brasileiro quer pontuar tudo, né? Então você vê que as harmônias de Caetano, de Gil, de Djavan... Sim, que são maravilhosas. O gringo vai olha aquilo e fala, peraí, dá pra tirar quase tudo de acorde. Né? Eu tenho bastante dessa escola, assim. De tirar acordes. De tirar acordes também. E adoro isso, né? E você, mesmo na música clássica, quando você ouve... Tem compositores que fazem isso, né? Você tá ouvindo... Eu gosto muito dos compositores impressionistas, tipo Debussy, Ravel. O cara tá lá numa harmonia super complexa e ele resolve num dó maior. Então, o Brasil tem um pouco disso, né? Tem uma coisa dessa coisa, às vezes, mais purista, de os caras, eles têm vergonha, às vezes, de tocar um acorde maior, que é o que a música tá. Sem sétima, sem E isso nada, não assim. faz o cara ser mais ou menos músico, essa coisa da competição que a gente tá falando, que acontece muito isso, né? No meio mais acadêmico, assim, né? E a música, ela é totalmente livre, né? E é isso, o Dorival, a música dele me ensina muito isso, né? E assim, é um quebra-cabeça, né? Como eu tava te falando, cara, tudo tem um lugar, você tem que mudar algumas decisões e é muito prazeroso fazer isso. E o teu processo gravando com a galera é junto ou você faz isso? Eu tenho... Ou tu monta tudo isso antes sozinho e depois chama os músicos? Eu monto sozinho. Eu gosto de gravar assim, de fazer uma pré muito boa, já com harmona mais ou menos. Levada eu deixo assim, ritmo pra batera, eu gosto de deixar o cara criar, né? Que nem no Eufótico foi o Carlos Bala que veio. Muitas vezes eu vou gravar uma guia de bateria, eu faço com a boca. E aí o batera vai, ouve aquilo, vem percussão, vem baixo, aí eu vou colocando os elementos, vai substituindo. Com o Dorival Caymmi tem sido assim, porque durante o processo você muda algumas escolhas também, então você tem que ter uma margem assim, né? Não dá pra chegar pro músico e falar, toca isso. Né? Então você deixa um campo... Até vai chamar o Bala, vou mandar ele fazer o que você pensou, né? Nossa, o Carlos Bala, ele gravou em 4 horas o disco. Mandei essa fita, ele chegou ali, pô, foi legal pra caramba. Uma humildade, né? Cara, muito gente boa. Assim. Esses caras são os grandes, né? E assim, tinha uma música que ele fez uma virada num tempo. Tum, 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 tum. Eu falei, caramba, e você curte isso também, né? Você tá num estúdio e ser surpreendido por um irmão seu, por um músico, é uma das maiores alegrias da vida, né? Aí eu me pergunto assim, né? Claro que cada artista, cada músico tem a sua trajetória, né? Mas eu, assim, como que pode a gente viver isso? Falando pra mim, e não gravar um disco toda hora, né? Eu falo, vou fazer 50 anos, Clemente. Eu tô com saúde, minha cabeça não para, eu tô caminhando meus 10 quilômetros, tem um monte de show, um monte de disco. A Amanda fica doida aí, né? com as ideias, que é muito importante também, né? Ter uma pessoa, uma irmã querida que tá junto com você, que faz as coisas acontecer, assim como os músicos da banda, né? Mas assim, pô, eu tô com saúde, quero gravar disco até o final da minha vida. Pô, que bom, meu querido. Muito obrigado, viu? Que legal. Vamos fazer o seguinte? Sim. Você pode fechar com uma música? Pô, vamos lá. O que você acha, Amanda?
Obrigado, viu, irmão? Obrigado, cara. Pô, que delícia de papo, muito legal. Que maravilha. Muito legal ter muito você bom, aqui, cara. viu? Qual que você vai fazer pra gente, pra fechar? Não faço a menor ideia. Deixa eu só, escolhe uma cartinha aqui. Tá. Isso aqui é um tarô. Opa! É o caô do Clê. Tem nada de tarô. Aqui. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Deixo a vida me levar ou o meu destino mesmo traço? Uau! É isso aí. É o que eu vou fazer, então. Porque, sabe, quando eu tô tocando com a banda, os caras às vezes reclamam. E aí, tem set list? Eu falo, é claro que não. Não? Não. Aí, às vezes, eu peço, né, pra Amanda, pro pessoal imprimir, aí os músicos pegam, bom, isso é o que não vai acontecer no show, porque tem uma coisa, o público é uma partitura também que você lê. Então, você vai fazer o show numa ordem, cara, aquela próxima música, naquela você já não vai ser a próxima. Aí você vai mudando o plano de voo, né? Às vezes você tá... O iluminador se fudeu não, o técnico de som. Não, mas os caras já conhecem, né? A cara da empresária lá. Fudeu o rolê dos coleguinhas. O Raimundo Wagner que fala isso pra mim. Meu querido, você não sabe cada show é um show. Vamos dando a hora que eu vejo não sei o que. In the desert is our expression. Light of the sun. So everyone blooming, blooming. Twilight blues. Burning same is our destiny. Light of the sun. So everyone, free man, twilight blues. Essa música se chama Tuareg Blues, autoral, tocada pela primeira vez desse jeito, não sabia o que ia acontecer. E ela fala a trajetória do povo Tuareg do deserto do Saara, que trazem essas histórias. O povo Tuareg, ele não tem praticamente uma própria escrita. Então, a forma de expressão do Tuareg é via oral, através da poesia e da contação de histórias. E foi dessa forma que o blues chegou na minha vida.